Bem, gente, tem mais uma fórmula que a gente usa quando se fala de progressão aritmética. Essa fórmula, ela serve para facilitar a nossa vida quando se trata de somar todos os termos de uma progressão aritmética. Imagina que você tem uma progressão com 100 elementos, ou seja, uma sequência que tem 100 numerais. E ele pergunta quanto que é a soma de todos esses numerais. O que a gente vai fazer para descobrir essa soma? Existe uma fórmula que foi criada para isso, que é desse jeito, ó, Sn igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Observe que A1, AN e N já são letrinhas que a gente conhece lá da nossa fórmula, do termo geral, né? Agora, esse Sn ele simboliza a soma de todos os números, de todos os elementos. Vamos ler aqui essa questão para a gente entender de fato como isso funciona. Dada a PA, a PA 1, 3, 5, 7, que possui 20 termos, então a gente já vai separar as informações. Ó. AN, A1, N, R, e agora a gente está lidando também ó, com SN, mas a gente chega lá. Então, dada a PA, começada em 1, ó. Começa em 1, então o A1 vale 1. Qual seria a razão dessa PA? A razão dessa PA vale 2, porque de 1 para 3 aumentou 2. De 3 para 5 aumentou 2. E aí em diante. Então, a razão de existência, a razão de viver dessa sequência é 2. R vale 2. Possui 20 termos. 20 aqui é o número de termos, a quantidade de termos. 20 fica no lugar do N. Quanto seria se somássemos todos os elementos? Observe o seguinte, o AN não me foi dado. Mas aqui, para eu calcular a soma dos termos, eu preciso do AN. Então, eu vou ter que primeiro aplicar a fórmula do termo geral para descobrir quem é esse AN. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O AN eu não sei quem é, então continua sendo AN. Igual a A1, A1 vale 1, mais o número de termos é 20, menos 1 vezes a razão, que é 2. Então, substituir todo mundo, menos o AN, que eu não sei quem é. Resolvendo, AN igual a 1 mais 20 menos 1, 19. Resolvi o parênteses, repete aqui a multiplicação, que é a nossa próxima etapa. AN igual a 1 mais 19 vezes 2 vai dar 38. Para encerrar, AN igual a 39. Opa, agora eu tenho o AN. Tenho o A1, tá aqui. Tenho o AN, tá aqui. E eu sei o número de termos, que é 20. Logo, eu posso descobrir quanto que vale a soma de todos os termos. Aí eu vou partir para essa outra fórmula. Sn igual a A1, no lugar do A1 eu vou botar o 1. Mais AN, que é o 39, vezes o número de termos. O número de termos, 20. Tudo isso sobre 2. Sn vai ser igual a 1 mais 39, dá 40, vezes 20 sobre 2. 4 vezes 2 dá 8, 1, 2 zeros, 800 por 2, e aí eu tenho 400. Se eu somar todos os termos da minha progressão aritmética, eu vou ter um resultado de 400, certo? Bem, vamos a outro exemplo. Dado o conjunto dos 101 primeiros números naturais não nulos. O que está falando aqui? Esse 101 aqui é a quantidade de números que vai ter a minha sequência. Então, eu já sei que o N vale 101, certo? E aí, ele não fala muita coisa, então a gente vai ter que interpretar esse enunciado. O conjunto dos 101 primeiros números naturais. Números naturais são 1, 2, 3, 4, 5.
não nulos. Então, o 0 não entra mesmo, né? Começa do 1 mesmo. A soma de todos os números pares. Então, ele quer, ó, a soma de todos os números. Então, ele quer o SN, esse aqui que ele quer descobrir. Mas ele fala que é uma sequência de números pares. Quem é o primeiro par natural? Número 2. Quem é o próximo par? 4. Depois, 6. Olha, a gente já descobriu agora qual é a nossa sequência. São todos os números pares. Mas ele quer os 101 primeiros. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro. Ele quer o 101º termo. Então, quando chegar lá no 101, no A101, vai parar a minha sequência. Bem, se eu estou pulando de um par para o outro, quem seria a minha razão aqui? Razão igual a 2, porque de 2 para 4 somou 2, de 4 para 6 somou 2, certo? Então, a razão de viver da sequência é o 2. O primeiro termo é o 2, porque começa em 2. E o último termo, eu não sei quem é ainda. Mas, se eu tenho 3 letrinhas aqui, eu consigo descobrir quem é esse AN usando a fórmula do termo geral. Então, vamos lá. O termo geral é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes N. No lugar do AN, não vou botar ninguém. No lugar do A1, vai o 2. Mais o número de termos, 101. 101 menos 1 vezes a razão, que é 2. A N vai ser igual a 2, mais, resolve parênteses primeiro, que vai dar 100 vezes 2. A N igual a 2, mais 100 vezes 2, 200. Terminei de fazer a multiplicação, agora eu posso encerrar. Somando a N igual a 202. Então, eu sei que o último termo é o 202. Só que ele não está perguntando quem é o termo que está na posição 101. Ele está perguntando qual é a soma de todos os números. Se eu preciso da soma, eu vou ter que aplicar ainda a fórmula da soma. A1 mais AN sobre, vezes N sobre 2, né? SN vai ser igual a 1, A1 vale 2. Mais o AN, que é 202, vezes o N. N vale 101. Tudo isso sobre 2. Daí, eu tenho 2 mais 202, 204 vezes 101. Tudo isso sobre 2. Como eu tenho multiplicação aqui, eu posso simplificar esse aqui com esse, né? Então, a soma dos números vai ser 204 dividido por 2, vai dar 102 vezes 101. Resolvendo isso aqui, eu sei que a soma de todos os termos da minha progressão vai ser 10.302. Bem, para a gente terminar, olha só essa outra questão. Fala o seguinte: se a soma dos termos de uma PA é 136, esse 136, gente, é o resultado já da soma, ó. Soma dos termos de uma PA é 136. Então, eu sei que o SN é 136. Ele fala que o primeiro termo é 3, então o A1 é 3. E o último termo é 31, então o AN é igual a 31. Quantos são os seus termos? Ele está perguntando qual o número de termos. Então, vamos colocar aqui o seguinte: se eu tivesse o termo geral, vamos ver se isso me ajudaria. Eu conseguiria substituir o A1, o AN, mas faltaria 2 letras, então não dá para eu usar o termo geral nesse caso. A fórmula da soma dos termos é essa aqui, ó. Lembrando que para eu descobrir quanto que vale, eu só posso ter um valor que eu não sei. Então, eu sei o A1, ok. Eu sei o AN, ok.
E eu sei o SN. Ok, tá faltando só o N aqui. Nesse caso, gente, a conta é bem menor, porque eu não vou precisar usar o termo geral para depois usar a soma de termos. Ele já me deu a soma de termos e ele quer descobrir quem é esse N aqui. Então, eu tenho aqui no lugar do A1, 3, mais 31 no lugar do AN, vezes o N, que eu não sei quem é. Tudo isso aqui sobre 2. Opa, passei demais aqui esse traço. É só aqui no lado de cá. Então, 136. Bem, primeira coisa que eu posso fazer aqui, ó, há uma equivalência, eu posso multiplicar cruzado, que vai dar aqui, ó, 136, 36 dá 72, então dá 272, porque 2 vezes 136, 272. Igual a 3 mais 31 dá 34, vezes o N. Percebam o seguinte, gente, isso aqui é como se fosse o final de uma equação de primeiro grau, né, que a gente está resolvendo. O 34 está multiplicando o N. É como se fosse assim, ó, 34N igual a 272. Sendo assim, para eu descobrir quanto que vale N, basta eu pegar N igual a 272 e dividir por 34.